Amém. Boa noite, irmãos e irmãs, a paz de Cristo, amém? Queria convidar o irmão Otávio e Patrícia para vir fazer essa oração aqui, por favor. Agradecer mais uma vez as bênçãos de Deus e entregando aqui mais uma vez a palavra, agradecendo aí também as provisões do Senhor. E quem tem um pedido de oração aí? Levanta a mão. Você tem algum motivo de oração? Eu vou pedir para a Perla vir à frente, por favor. Perla, Lucas, a mãe, quem quiser vir, né? Também nasceu criança lá na família, lá na Rosângela também, mas, né? Em breve vai estar sendo apresentada também. Glória a Deus. E outros que estão precisando de oração. Venha aqui para a gente orar aqui. Eles vão estar orando aqui, entregando nós. Vem cá, vem aqui em cima. Eles chegam para cá um pouquinho. Entregar tudo nas mãos do Senhor. Amém? Oremos. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela palavra que foi dita. Obrigado pelos louvores, Senhor. Obrigado pela vida de cada um que conseguiu estar aqui, Senhor. Toma aqueles que não puderam estar, Senhor. Guarda, Senhor, onde quer que estejam, Senhor. Pai, e sobre os pedidos, Senhor, onde as mãos foram levantadas, Senhor, o Senhor conhece cada um, Pai. Toma cada pedido nas Tuas mãos, Senhor. Pedido de emprego, Senhor, pedido financeiro, de saúde, Senhor, de sonhos, Senhor. Vem estar tocando em cada um, Senhor. Toma a vida da Perla, Senhor, dos seus familiares nas Tuas mãos, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa bênção que o Senhor completou, Senhor, dando a ela ter completado esse curso, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Glorificamos o Teu nome, porque só Tu és santo, Senhor. Pai, ainda na Tua presença, te entregamos a palavra que vai ser ministrada agora em Tuas mãos. Que o pastor possa diminuir para que o Senhor cresça, Pai. E que possamos abrir os nossos corações para receber a Tua palavra. E eu também venho te pedir pela saúde da minha filha, que estava se preparando para vir para o culto e passou mal. Tem misericórdia da vida e da saúde da Yasmin, Senhor. Pai, obrigado pelo privilégio e pela honra de estarmos aqui na Tua casa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Parabéns, tá? Dê um abraço na Perla por nós. Parabéns, parabéns. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu vou falar sobre um assunto que eu geralmente, quando falo em dinheiro, eu prego 2, 3 mensagens por ano sobre dízimos e ofertas, porque eu aprendi que pastor que só fala de dinheiro está errado. Que a igreja é lugar de pregar o evangelho, a palavra de Deus da salvação. Amém? Mas um pastor que não doutrina, que nunca fala, nunca ensina o que a Bíblia fala sobre essa área tão importante da nossa vida, que é os recursos financeiros, está errado também. Sim ou não? Então, nós vamos meditar hoje sobre um tema que, o tema é só para facilitar a sua vida. Jesus, Melquisedeque, você quase quebra a língua, e dízimo. Fala comigo assim, Jesus, fala assim, Melquisedeque. Teve gente que falou errado aí, né? E dízimo. Então, nós vamos estar lendo 3 passagens da Bíblia. Pode ficar sentado. Nós vamos ler em Gênesis 14, do 18 ao 20, Salmo 110, o versículo 4, e Hebreus 9, de 1 a 10. E nós vamos estar pensando, irmão, se eu perguntasse para você assim, uma pessoa na Bíblia que você acha que ela teve uma importância, uma relevância muito grande, provavelmente quase ninguém aqui ia lembrar de Melquisedeque. Ele seria esquecido, porque o nome dele só aparece em 2 passagens, em Gênesis 14 e no Salmo 110. Mas é uma pessoa muito importante que nós vamos entender aqui, uma tipologia de Jesus Cristo. E eu confesso para os irmãos, né, antes de ler o texto, que quando eu era visitante de igreja, eu gostava muito do culto. Estava tudo legal, louvor, pregação, eu sempre repito isso para a igreja, porque é didático. E quando chegava na hora de dízimo e oferta, eu travava meu coração. É como se a igreja não precisasse de dinheiro, né? Eu lembro de um pastor que ele falava o seguinte, né? Essa história que diz que a mulher queria ir no culto, aí o homem falou assim, você vai no culto, mas não vai dar dinheiro para a igreja, dinheiro para pastor não, hein? Aí na hora do ofertório, o pastor falou assim, irmãos, agora vai ser o momento de dízimo e oferta,
Mas nem precisava, né? Porque aqui a gente paga tudo no assopro. Chegou a conta de luz, chegou a conta d'água. É igual lá na sua casa, paga tudo no assopro. Aí ele virou para a mulher do lado, você é mulher, lá a gente não paga no assopro não, dá uma oferta para a igreja. Ou seja, é um assunto muito sério, irmãos, quando fala de dinheiro, porque tem hora que tem um ditado aí que diz que no casamento, quando a dívida entra pela porta, o amor sai pela janela. Você sabia disso? Quando entra a dívida, quando o casamento não está preparado para aperto financeiro, porque tomara Deus que nunca venha. Obrigado, irmã Neni. Tomara Deus que nunca venha aperto financeiro na sua vida, mas se vir, eu quero que você não trate isso como está dando tudo errado, vou parar tudo. Não, você é gente, você é ser humano. Você viu aí uma matéria que deu aí que é um país ali perto da Itália ou Espanha, de cada 4 jovens, um só está empregado, 3 está desempregado. Então está uma loucura muito grande naquele país, que me fugiu aqui a palavra, mas por um lado até bom não falar, né? Porque tem que falar coisa boa dos países. Mas você tem que ter muito cuidado, que o dinheiro, ele afeta tudo, irmão. O dinheiro, Eclesiastes vai dizer que o dinheiro a tudo toca. E eu quero que você entenda que a questão de você saber administrar o dinheiro, saber, né, ser correto nos seus negócios, porque o dinheiro, você, para ter um bom nome, você tem que pagar suas contas, sim ou não? Então isso é uma coisa muito séria na vida de todos nós. E quando eu prego sobre dinheiro aqui na igreja, irmãos, é um tema difícil, dinheiro, sexualidade, outras coisas, mas uma coisa que eu fico muito à vontade, que pela graça de Deus, estou pastor aqui há mais de 21 anos, eu nunca olhei o livro de dízimo. Não sei quem é, não sei quem não é, não sei quanto que o irmão dá, A ou B, eu nunca olhei. Eu só sei do dízimo meu e da minha esposa. Então, eu prego com muita tranquilidade. Eu lembro de tesoureiro virar para mim, né, momento assim meio difícil, e ele meio chateado, assim, pastor, olha aí. Eu falei assim, sofre você sozinho. Não quero ver não. E não olhava, e nunca olhei. Então eu tenho tranquilidade, porque eu aprendi com o meu pastor, né, assim. Então nós vamos ler esses 3 textos, né? Gênesis 14, do 18 a 20, Salmo 110, versículo 4, e Hebreus 9, de 1 a 10. E vamos ter uma breve reflexão, mas eu queria que você entendesse que esse assunto é sério, esse assunto é importante para a sua vida, essa questão financeira. Eu li um livro, que o nome do livro é Dinheiro, um assunto altamente espiritual. É espiritual, sim. Tudo na nossa vida é espiritual. Então vamos nós, amém? Vai colocar aí Gênesis 14, do 18 a 20. Melquisedeque, rei de Salém. Salém era um nome antigo de Jerusalém. E Melquisedeque quer dizer rei da paz, ou rei da justiça. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e... Hoje de manhã teve ceia do Senhor, né? Olha os mistérios aí. Trouxe pão e vinho. Era sacerdote de quem? Do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão. Ainda não tinha, o nome dele não tinha sido trocado ainda para Abraão. Então aqui ainda é Abrão. E disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que te entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Vamos agora para o Salmo 110, versículo 4, por favor. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és, aqui é um salmo messiânico, falando do Messias. Tu és sacerdote para sempre. Segundo a ordem, quer dizer, a ordem, ou seja, o turno, né? Segundo a linhagem de Melquisedeque. Agora, Hebreus 9, de 1 a 10, por favor. Não, Hebreus 7, de 1 a 10, perdão. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de quem? Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. Para o qual também Abraão separou o dízimo,
de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, essa palavra que é chave para a gente hoje aqui. A Bíblia quer que eu e você considere isso. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, o de seus irmãos, embora tenham este descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebera dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Meus irmãos, a carta aos Hebreus, ela tem alguns objetivos, assim, muitos, mas eu queria destacar que ela foi escrita para ajudar os crentes a suportarem a perseguição que era muito forte naquele momento. Então, quem sabe você está passando algum momento difícil na sua vida, um período difícil, leia a carta aos Hebreus, que ela é um encorajamento, né, para quem está passando um momento difícil. Evitar a apostasia. O que é apostasia? Abandonar a fé. Irmãos, nós não podemos abandonar a fé. Nós temos que perseverar na nossa fé em Cristo. Amém, igreja? Amém? Nós precisamos perseverar na nossa fé e mostrar a superior aliança. Um dos motivos, né, porque Hebreus quer dizer o povo judeu, é como os judeus que se converteram. Então, por exemplo, Jesus é superior aos anjos, vai falar na carta aos Hebreus. A aliança é superior à antiga, o sacerdócio é superior, as promessas são superiores. Então, a carta aos Hebreus, ela vai trabalhar essa visão. E eu queria que hoje nós pudéssemos entender um pouco sobre o que ela fala sobre essa questão do dízimo. Porque é interessante, irmãos, que a gente pensa que o dízimo foi da lei. Muitas pessoas falam assim, isso não é para o Novo Testamento, isso é da lei. Mas eu quero que você entenda que tem homens que amaram a Deus de tal forma que eles falaram coisas que depois se concluíram. Por exemplo, Davi. Davi, ele estava numa casinha já bonita, ele olhou para a Arca da Aliança e falou, não pode. Eu moro numa casa boa e a Arca do meu Deus numa tenda? Meu Deus merece um templo. Deus não pediu. E Deus depois vai falar o quê? Davi, eu nunca pedi isso. Eu sempre andei em tabernáculo, de tenda em tenda no deserto. Mas Davi era um homem que amava a Deus. E Davi teve um período da vida dele que ele derramou muito sangue. Eu falei, você não vai construir, mas teu filho vai construir. Salomão. Não falou o nome não, mas teu filho vai construir. E uma coisa que é interessante, irmãos, partiu do coração de um adorador. Então, a construção do templo partiu do desejo de um homem que amava a Deus. E aqui a Bíblia não diz que Deus mandou ele dar dízimo. A Bíblia diz que Abraão, ele viu alguma coisa diferente nesse Melquisedeque. Ele olhou para esse homem e falou assim, esse aí é sacerdote do Deus Altíssimo. Irmãos, em Gênesis 12, Abraão é um amigo de Deus, Abraão é o chamado de Deus, Abraão tem as promessas. Abraão era o homem mais importante da terra. De repente, o sobrinho dele tem lá os pastores de Ló, com os pastores de Abraão, tem um desencontro lá e se separam. Abraão e Ló se separam por causa dos pastores.
E Abraão falou assim, pode escolher. Não é? Eu gosto muito disso, né? Que Abraão fala assim, deixa que Deus escolhe para mim. Ló viu aquela campina verde, falou, opa, é para cá, deixa o velhinho no deserto. Teve pena não. E a história você já conhece. Então, Abraão partiu dele, ele deu o dízimo. Depois vai virar lei. Abraão, Isaac, Jacó, quando sai de casa, ele fala assim, o Senhor me abençoar, quando eu voltar o dízimo. Partiu de um adorador. E depois entrou na lei. Se você vê Levítico, nem coloquei na tela, Levítico 27, do 30 ao 32, Números 18, 21, Deuteronômio 14, do 22 ao 27. Então, pessoas que amavam a Deus, partiu isso deles. Agora, versículo 4, considerai como era grande essa pessoa. Irmãos, o que a gente pode aprender hoje aqui sobre mordomia? Eu quero que você entenda que quando é uma doutrina, porque, irmãos, hoje é uma mensagem doutrinária. Eu aprendi que pastor que doutrina a igreja. Você foi chamado para pregar fora, você vai pregar o quê? O evangelho. Você vai pregar a salvação. Igreja local, o pastor tem a responsabilidade de doutrinar a igreja. Porque não pode cada um crer numa coisa. É bem verdade que você é livre. Você faz o que você quiser. Aqui nada é forçado. Jesus falou que alguém quiser vir após mim, venha. Negue a si mesmo e venha. Nada é imposto. Ok? Amém, igreja? Amém? Eu creio que isso é uma atitude de fé que eu tenho vivido, irmãos. E tem sido uma bênção muito grande para a minha vida. Confesso para você que no começo foi bem difícil. Eu confesso para você que no começo da minha vida cristã, eu dava mais até por obrigação, por compromisso, não por alegria, por prazer, como hoje eu consigo fazer. Hoje eu consigo dizimar e ofertar com alegria, porque a Bíblia diz que Deus ama o que dá com. Então, por que a gente, quando vai ter um momento de ofertório aqui, a gente não tem uma apelação? Cada um trabalha do jeito que tem vontade. Irmãos, agora é o momento do dízimo e oferta. Fique à vontade, traga o seu dízimo. É um ato de culto. Amém. Mas isso é uma coisa espontânea. Mas primeira coisa aqui, para a gente ir direto aqui ao ponto. Melquisedeque abençoou Abraão. Fala comigo assim, Melquisedeque. Você quase falou língua estranha, né? Melquisedeque abençoou Abraão. Irmãos, presta atenção que isso aqui é uma coisa muito importante. Abraão era o escolhido de Deus. Abraão, nele Deus ia começar um povo, Deus ia começar uma nação. Ele tinha as promessas de Deus. Só que teve um momento que teve essa guerra. E ele foi lá, o Ló tinha sido sequestrado e tal, e ele pegou 318 valentes da casa dele, trouxe tudo de volta. É nesse contexto que isso acontece. E nisso ele vai entregar o dízimo. Mas primeira coisa, quando ele encontra com Melquisedeque, vou até me corrigir, Melquisedeque vem do encontro com ele. Jesus que vem de encontro com a gente. Amém, igreja? É Melquisedeque que vem de encontro com Abraão. Gênesis 14, o versículo 18 e 19. Olha só o que diz aqui, só para a gente reforçar o ensino. Gênesis 14, 18 e o 19. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Ele abençoou Abraão, irmãos. Irmãos, uma coisa que me chama muita atenção, se a gente parar para pensar, quem era o homem mais abençoado da época? Abraão. Será que tu acha que Deus pode te abençoar um pouquinho mais hoje ou não? Você quer ser um pouquinho mais abençoado hoje ou não? Eu estou querendo. Eu quero ser mais e mais abençoado por Deus. Eu preciso da bênção de Deus, o fator bênção. Eu queria que você entendesse que tem hora, irmão, que não é ser mais esforçado, não é ser mais inteligente, é o fator bênção. O fator bênção de Deus tem um peso extraordinário. E você tem que pedir, Deus, me abençoa, em nome de Jesus. E a igreja é o lugar onde Deus aqui distribui bênçãos. Amém? Quem tem uma bênção que, se você parar para pensar assim, esse ano de 2026, quem recebeu uma bênção? Levanta a mão assim, uma bênção qualquer, uma bênção. Opa, glória a Deus, temos esquecido. Nós que todos levantaram a mão. Vamos para Hebreus, porque agora nós vamos para o Novo Testamento. Olha o que
está escrito no capítulo 7, versículo 1, 6 e 7. Vamos pular. Olha o que vai dizer o autor de Hebreus. Abençoou ele a Abraão e disse... ele errado. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, que foram 4 contra 5, e o abençoou. Agora olha o versículo 6 e 7. Entretanto, aquele cuja genealogia não inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou quem? O que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo... Irmão, ninguém sabe entender isso aqui não. Eu só sei que Abraão, ele era próspero, abençoado, Deus abençoava ele em tudo, e teve uma hora que falou, opa, esse aí é diferente, esse daí é diferente, eu preciso de uma benção aí. Ele é uma tipologia do Senhor Jesus. E é interessante, irmão, que esse homem não tem genealogia, não quer dizer que ele não teve, mas a Bíblia faz um silêncio. Porque se você parar para pensar, Jesus nasceu da tribo de Judá. E o sacerdócio foi dado à tribo de Levi. E o primeiro sacerdote foi Arão e todos os seus filhos. Então o sacerdócio era de Arão. Como que Jesus é rei, profeta e sacerdote? A Bíblia vai dizer que o sacerdócio dele é mistério. É segundo a linhagem de Melquisedeque. Então, eu queria que você hoje pudesse entender que ele foi abençoado. Abraão foi abençoado por Deus. Eu queria que você pudesse entender que ele foi abençoado e ele entregou o dízimo. Segundo, Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque. Aqui fala da bênção. Eu queria que você entendesse que ele percebeu que aquela pessoa que ele encontrou, ele precisava de uma bênção daquela pessoa. E a Bíblia diz aqui, ele entregou o dízimo. Gênesis 14, 20. Vai dizer assim, ó. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Agora nós vamos para Hebreus 7, versículo 2, versículo 4 e 5. Isso aí. Eu acho que eu pulei o outro texto, mas vamos ver aqui. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça e depois também rei de Salém, ou seja, rei da paz. Considerai, pois, como era grande aquele Abraão, patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, o que entre os filhos de Levi recebe o sacerdócio, tem o mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenha esse descendido de Abraão. Irmãos, eu queria que você pudesse entender uma coisa. Quando a pessoa entrega o dízimo, quando a gente se converte e você é doutrinado, a gente entende que Deus é dono dos céus e da terra, amém? Deus é o dono do mar, Deus é o dono de tudo. E a mordomia cristã, Deus confia coisas para você. E quando fala confia coisas, Deus te confia uma família. Você saber que um filho, você é um mordomo, você está cuidando de um filho. É uma herança do Senhor. Quando você tem uma casa, a pessoa lá de fora fala assim, eu tenho a casa, eu tenho o terreno. Um servo de Deus disse que Deus me confiou, eu sou mordomo. Então Deus me confia um carro, Deus te confia carro, Deus te confia terreno, Deus te confia um negócio. O que tu tem não é teu, é do Senhor. E o que é ser dizimista? É entender que tudo é de Deus. E Ele deixa 90% comigo. E 10% eu devolvo. Porque eu sei que tudo é dEle. Porque é Ele que me dá força, vida e saúde para tudo. E eu entendo que 90% com a bênção de Deus vale mais que 100% sem a bênção de Deus. E quando acontece um problema, o dizimista passa aperto, passa situações difíceis. Sim.
O sol e a chuva vêm para todo mundo, a seca vem para todo mundo, só que o dizimista está debaixo de uma, fala comigo assim, promessa. Irmãos, esses dias atrás eu encontrei um rapaz, que é um amigo, né, um conhecido meu, ele trabalha com frete. E ele me contou um testemunho que eu achei muito bonito. Ele ainda não é crente, escuta essa. Ele não é crente. A esposa dele é crente, o irmão dele é pastor, e familiares dele vão na igreja, e eu comecei a falar de Jesus para ele. Ele falou assim, pastor, teve um dia que foi aniversário de um sobrinho meu, que eu fiz um propósito com Deus, eu parei de fumar. E o dinheiro que eu gastava de cigarro, eu fiz a conta, falei assim, eu vou dar para a igreja. E ele me falou o valor. Eu não vou falar porque, né? Ele me falou o valor. E um valor legal, fumava bem. Ele fumava bem. Eu lembro de um senhor que me discipulou, o saudoso irmão Zé Marques. Ele falou que às vezes tem pessoas do mundo que zombam, né, do cristão que é dizimista, né? Aí que um dia um camarada zombou dele e falou assim, vem cá, você bebo, tu bebe quantos por dia? Ah, tanta cerveja, tanto isso, anota aí. Tu fuma? Fumo, tudo. Faz jogo de não sei o que, anota aí. Irmão, desculpa que ninguém leva a mão, não. Eu falei assim, então, tu está dando dízimo o diabo. E mais um pouco. E mais um pouco. E o cara ficou espantado. Eu falei assim, opa, então vou para a igreja que é melhor. Irmãos, isso é uma coisa muito séria, falar disso. E esse homem, ele me contando que fazia isso. E ele estava triste. Que falou assim, estão descontando, acho que é R$600 da minha aposentadoria. Arrumaram um empréstimo maluco aí na minha conta. E ele estava triste, e a gente conversando. Aí passou um tempo, agora eu chamei ele para um frete de novo. E olhei a carroceria da caminhonete dele nova. Aí eu falei o nome dele, rapaz, a carroceria ficou bonita, hein? Ele falou assim, pastor, não te conto nada. Lembra aquele dinheiro lá que estavam descontando de mim? Eles descontaram, mas não deixei de dar o dinheiro que eu dava para a igreja. Falei, vou dar, pela fé. Eu recebi a indenização, a minha parente lá que é advogada ganhou, e eu consegui fazer a carroceria nova da Kombi. Irmão, o homem nem crente é ainda. Nem crente ele é ainda. Bom, ele não é, ele não sabe que é, já é e não sabe, né? Vamos corrigir, ele já é e ele não sabe. Você sabia que tem muita gente que já é crente e não sabe? Daqui a pouco ele vai saber. Então, se eu perguntar aqui para você, irmãos, todo mundo aqui tem testemunho. Tem testemunho de você viver experiências com Deus. Então, eu queria que você entendesse que ninguém, não é nada obrigado, irmãos. Não é nada, eu queria que você pudesse ter essa fé. Porque, tipo assim, às vezes, quem sabe, então, um casal aqui, e vocês estão vivendo uma crise e problema. Primeira coisa que você tem que acertar é a tua vida com Deus. Fala assim, vida com Deus. Você tem que fazer a tua vida com Deus. Você tem que ajeitar o altar. Como é que foi Elias lá? Ele ajeitou o altar e o fogo caiu. Para o fogo cair, tem que ajeitar o altar. Então, um casamento, ele não tem que separar por causa de dinheiro. Tem que ter conversa. Não casou? Qual foi o voto? O voto é na alegria e na... É na saúde e na riqueza e na... Não é assim? E a pessoa tem que superar os momentos difíceis que vem na vida. A pessoa tem que ter paciência. Aí você fala assim, eu não estou conseguindo ser dizimista. Deus é pai, Deus não é agiota. Quanto que eu devo de dízimo, pastor? Você não deve nada. Meu irmão, tenta regularizar a tua vida a partir de hoje. Deus é pai, Deus não é agiota. Quem está entendendo, diga amém. Então, coloca isso no seu coração. Tenta viver essa experiência extraordinária de você se ver como mordomo de Deus, entender que você, tua vida, tua saúde, a tua casa, tudo é do Senhor, Ele te confiou, você é um mordomo de Deus. Amém, igreja? Jesus, terceiro, Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E o Salmo 110, o versículo 4, vai falar sobre isso. Olha só o que vai dizer. O versículo: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu creio que quando o salmista escreveu esse salmo, ele não entendeu nada, mas ele já estava falando lá na frente para o Messias, é um salmo messiânico.
Então Jesus, ele é o Salvador, ele é 100% homem, 100% Deus. Jesus é rei, profeta, sacerdote. Então no Novo Testamento, nós temos que entender que nós temos um sumo sacerdote. Não é o pastor, não sou eu. Jesus de Nazaré, amém, igreja? Nós, como igreja, nós temos um sumo sacerdote, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 7, versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Aqui, entenda bem, pode ser uma cristofania, tipo um Cristo apareceu no Antigo Testamento, ou um silêncio da Bíblia para ter uma tipologia para o que Deus queria lá na frente, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante a quem? Ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. O sacerdócio de Levi parou. Não tem mais templo lá em Jerusalém. Não tem mais sacrifício, porque só poderia ser naquele lugar. Eles têm sinagoga para ter leitura, cânticos e orações, mas não tem mais sacrifício. Então nós temos que entender que Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, o que é ser dizimista no Novo Testamento? É muita coisa. Mas o que nós temos para hoje? O que nós temos aqui para finalizar, para a mensagem de hoje, para você entender o que é ser dizimista? Primeiro, eu queria que você entendesse que é reconhecer a grandeza do rei. Irmãos, o mundo tem um monte de imposto e tributo. PIS, CONFINS, não sei mais para que fim, e o Brasil é o lugar que mais tem tributo no mundo. E agora quer inventar um imposto único, que a gente pensa que ia ser mais baixo, mas estão fazendo a coisa ficar mais cara ainda. Mas aí, política fora a parte, eu quero que você entenda que na casa de Deus, quando a gente se converte ao Evangelho, a gente tem duas cidadanias. Brasileiro, não sei o seu caso, e nós somos cidadãos do reino dos céus. A igreja é uma embaixada do céu na terra. Quem está entendendo, diga amém. E o reino das trevas é tocado a droga, é tocado a coisas erradas, coisas que fazem o movimentar o crime organizado e tantas outras coisas terríveis que acontecem, patrocinando a corrupção, patrocinando o mundo das trevas. Mas o que patrocina, o que colabora para que o reino de Deus permaneça? Que envie missionário, que ajude pastores, que ajude o reino, os necessitados, e tudo é a igreja. Quem está entendendo, diga amém. Então, meu irmão, quando você está dizimando e ofertando, eu quero que você se veja no sentido de que você reconhece a grandeza do rei. Então, isso aqui é muito importante, é você entender o seguinte: eu faço parte. Você chegou aqui, você é membro de uma igreja local, eu faço parte disso. Eu faço parte disso. Você se sente pertencente. Segundo, necessitar ser abençoado por esse sacerdote. Irmãos, uma coisa que eu quero que você entenda, por exemplo, eu vim nesse culto hoje para receber uma bênção de Deus. Você veio nesse culto para receber uma bênção de Deus, amém? Eu não sei o que você está precisando, mas eu só sei que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a gente não compra a bênção, irmão, não tem que pagar a bênção. E outra coisa, não vai ter nenhum ofertório agora, não, já teve. Eu quero que você entenda que aqui é uma entre tantas igrejas sérias que tem em nome de Jesus, amém? Nós estamos doutrinando o povo, então ele é maior do que eu. Então, quer dizer, se o maior abençoa o menor, quando eu estou dizimando e ofertando, eu estou dizendo o quê? O Senhor é maior, eu sou menor, eu preciso da bênção do Senhor. Quantas vezes você escuta testemunho de principalmente pessoas idosas? A avó de Patrícia tem 100 anos, a dona Lídia. O pessoal da igreja vai lá para levar ceia para ela, e culto e tal. Irmãos, ela tem alegria, ela que quer entregar o envelope, ela, com 100 anos. Patrícia falou assim: está aqui, vó. Irmãos, é algo lindo. Eu lembro de uma irmã que já partiu para a glória. Ela andava assim, ó. Começava o hino,
E ela vinha, no tempo antigo, e ela vinha. Acabava o hino, e ela está chegando. E quando ela chegava no gasofilácio, ela levantava para si e fazia assim. E colocava no gasofilácio. Eu lembro que quando ela morreu, a família dela falou assim: pastor, tem um envelope de dízimo aqui. Irmã, se não me falha a memória, irmã Isolina. Não é isso, irmã Cristina? E eu lembro que um irmão na assembleia propôs para assim: pastor, esse último dízimo dela, manda para missões. Pediu para provar em ata, para espalhar. Porque ela tinha tanto prazer e alegria, e a igreja respeitava. Era de fazer descer lágrima do olho. Uma pessoa que fazia aquilo com alegria, com prazer, com amor. Então, meu irmão, reconhecer a grandeza do nosso rei, necessitar ser abençoado por ele, reconhecer que ele é maior, eu sou menor, eu preciso da bênção dele. E demonstrar nossa lealdade a esse rei e sacerdote. Irmãos, eu quero dizer para você uma coisa que eu aprendi, que qual é a ciência exata? Fala comigo assim: matemática. Irmão, você sabe que a única coisa que a gente pode ser fiel a Deus 100% é na matemática. Não, a gente não consegue ser fiel nos pensamentos, nós não conseguimos ser fiel no tempo, em tudo mais. A única coisa que existe exata é a matemática. É o único lugar que eu consigo ser fiel a Deus 100%. Os outros não consigo. Mas eu queria que você entendesse que quando a pessoa entende isso, eu vou fazer aqui uma pergunta, não se sinta constrangido. Se depender de você, esse trabalho continua? É uma pergunta, irmão. Se depender de você, se depender de mim, esse trabalho vai continuar, irmão? Irmãos, eu estou pregando para crente aqui nessa noite, mensagem pastor doutrinária. Quem está entendendo, diga amém. Não estou pregando água com maisena rala, não. Porque o que eu quero é tua libertação. Eu quero que tu entenda que a minha bênção não está em você. A minha bênção está no meu dízimo, irmão. Eu não sou pastor charlatão que sai tratando todo mundo bem, bajulando, não, para ter mais um membro, para ter mais um colaborador. Não! Eu não dependo de você. Eu estou aqui para pregar a Bíblia, tu gosta ou não gosta, eu não estou aqui para bajular ninguém, eu estou aqui para pregar a verdade de Deus. A minha bênção é com Ele. Agora, eu quero muito que você seja abençoado, eu quero muito que você tenha libertação, eu quero muito que você experimente coisas extraordinárias da parte de Deus. E cada um vai entender, irmão. Ah, pastor, meu marido não é crente, eu não tenho renda, eu sou assalariado, eu sou empresário, eu não sei nem quanto que eu ganho. Irmão, é orar e pedir a Deus sabedoria e discernimento. Cada caso é um caso. O principal, quando você abraça a doutrina, você quer ser fiel a Deus, você quer ser leal a Deus, porque Deus está mais preocupado com a nossa fidelidade do que com a nossa performance. O púlpito, irmãos, eu sempre oro: Deus me ajuda a ser fiel, e é muito difícil. Me ajuda a ser fiel. Eu sou um homem falho, irmãos. Não sei você, eu sou um homem falho. Mas eu quero que você entenda que hoje à noite é uma noite que pode mudar a tua vida. Hoje é uma noite que pode... Eu lembro quando meus filhos eram pequenos. E eu lembro que teve uma época que eu tinha que dar dinheiro para eles para o lanche, colégio. Aí Deus me deu uma sabedoria, eu fiz as contas, mais ou menos quanto que eu dava por mês para eles. Aí eu falei o seguinte: a partir de agora, vocês vão ter uma mesada, vocês vão ter que aprender a administrar o dinheiro. A partir de agora, vocês vão ganhar tanto. Eles riram, irmão, gostaram. Eu cá comigo, já fiz as contas, eu que vou sair bem nessa história. A partir de agora, você vai ganhar tanto. Só que tem uma coisa: vocês vão ser dizimistas. Amém, pai? E eles separaram. Vamos imaginar hoje aí, sei lá, 100 reais, 150 reais. Eles separaram lá 10, 15 reais. Lucas, Arthur,
do dízimo. A minha sogra ficou sabendo. Ela falou assim: o que estão fazendo isso? Eu dobro. O que o pai está dando, eu vou dar igual. Irmãos, já receberam uma vitória. Eles já receberam aqui a minha sogra. Falou assim: não, agora eu dobro. O que vocês estão dando, eu vou dar igual. Já, aí, imagina. E eles começaram a administrar o dinheiro. E eles aprenderam. Eu ensinei. E a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco. Irmão, tem gente que fala assim: ah, se eu ganhasse 10 mil, eu daria dízimo. Irmão, quem não dá dízimo nem de 100 reais vai dar 10 mil, irmão. Tu vai enganar Deus? Vai não, meu irmão. Vai não. Então Deus quer começar uma nova história contigo hoje. Deus quer começar uma nova história. O tema desse ano é o ano das grandezas de Deus. Você quer viver coisas grandes? Eu não sei qual doutrina te ensinaram até hoje. Fica na simplicidade da Bíblia. Fica na simplicidade. Considerai como era grande esse, que é Abraão. E hoje o nosso sacerdote é Melquisedeque. É Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Quando você está trazendo: ah, mas o dinheiro é administrado pela tesouraria, o dinheiro é administrado pela liderança da igreja. É, irmão, dinheiro não sobe para o céu, não. Lá no céu não precisa de dinheiro, é para a obra dele aqui na terra. Mas eu quero que você entenda que quando você entrega para a casa do Senhor, o que a liderança vai fazer é responsabilidade dela. A liderança que vai prestar conta a Deus. Porque você não deu dinheiro para homem. De vez em quando eu escuto falar de membro que não está satisfeito com o pastor, retém o dízimo. Está retendo a bênção dele. Eu não estou satisfeito com o pastor, não, eu vou reter o dízimo. Irmão, bota uma coisa: você só depende de Deus. Fala assim: eu só dependo de Deus. Então você tem que depender do Senhor. É Deus que vai te abençoar. É Deus que vai te honrar. É Deus que vai entrar com provisão na tua vida. Eu queria convidar aqui o Ministério Louvor, por favor. Vamos estar adorando para a gente estar terminando. É um assunto difícil de ser falado, mas eu quero que você entenda por que um pastor prega 1, 2, 3 mensagens por ano sobre dízimo e oferta. Vou repetir: o pastor que só fala em dinheiro, dá o teu relógio e não sei o que, é picareta, é safado. E infelizmente tem muita gente desonesta. Mas agora um pastor que não ensina é negligente. E eu não quero levar essa culpa comigo. Eu quero que você entenda que eu quero muito que você seja abençoado, meu irmão. E eu quero dizer para você que eu vou continuar não olhando. Antes era o livro, né, de dízimo e oferta. Agora é computador, né? Os tesoureiros aqui sabem. O estatuto da igreja, o acesso aqui é 2. É o presidente e o primeiro tesoureiro. O meu acesso eu dou para o segundo tesoureiro, eu não mexo. E vou continuar não mexendo. Eu não quero nem saber. Eu só quero saber sim que você seja abençoado por Deus. Mas eu sou ser humano. Se eu olhar para aquilo lá, eu posso querer tratar alguém com diferença. Porque eu sou ser humano. Então não olho. Tratar todo mundo igual. Mas eu quero que você seja abençoado. Eu quero que você viva o extraordinário de Deus. E mais uma vez, fique em pé só para tu pensar que está acabando, vai. Fique em pé só para tu pensar, está acabando. A oração do Pai Nosso é: Pai Nosso que está no céu, santificado seja, venha a nós, seja feita, assim na terra. Fala assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem. Não nos deixe em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Irmãos,
não fique triste, chateado. Se alguma coisa eu falei aqui te entristeceu, te magoou, quem sabe você que está visitando a igreja, eu quero que você entenda que a minha oração, o meu desejo é que a gente possa ir para o céu. Mas enquanto a gente não vai para o céu, irmão, vai ter boleto. Enquanto a gente, né? Até o irmão deu um aleluia ali, gostei, porque disse que uma vez, né? O pastor chamou a criança na frente, a criança falou 10 versículos de có. Aí o pastor, aí, e vocês? Aí o cara falou assim: pergunta, pastor, para essa criança quantos boletos tem para pagar amanhã? Tem boleto para pagar. Quem sabe você hoje não tem mais sonho de nada, irmão. Você pode ter sonho de uma casa própria. Perla, pode ter sonho de concluir uma faculdade, Perla? Diz um amém aí, Perla. Não, Perla, solta essa voz. Fala, Perla. Amém. Quem sabe você tem sonho de comprar uma bicicleta elétrica, uma motoca. Eu não sou muito a favor de motoca não, mas um carro, uma roupa nova. Irmãos, eu lembro de uma família, olha para que entrou aqui para a igreja, que a mulher começou a frequentar, e depois ela parou, foi para outra igreja, glória a Deus, beleza, eu não a vi mais, mas ela vivia uma situação tão difícil, e quando o evangelho começou a entrar na vida dela, começou a ser abençoada em todas as áreas da vida. Um dia ela falou que foi na Casas Bahia comprar móvel, ela falou assim, ela começou a chorar. Aí o vendedor falou assim: essa mulher está passando mal, essa mulher vai ter um troço, porque ela passava a mão e falava assim: eu quero esse fogão, e chorando, eu quero esse armário. Ela falou assim: pastor, porque o rapaz não sabia que eu só vivia de doação, coisas que as pessoas me davam, eu nunca tinha entrado numa loja para comprar um móvel novo, mas depois que eu aceitei Jesus, entreguei minha vida para Ele começou a sair espírito de miséria da minha vida, começou a vir o favor de Deus sobre a minha casa. Eu quero te dizer, meu irmão, eu vim aqui para profetizar o favor de Deus sobre a tua vida, o favor de Deus. Ensaia, tu vais, né, receber a bênção, e tu vai já ensaiar quando a pessoa fala assim: o que foi, Tati? Aleluia. Vou te ensinar como é que tu fala. Ó, quando você vai receber a bênção. Quem crê, diga amém. Amém. Tati, como é que foi isso? Tu vai dizer assim: foi. Ô Tati, como é que foi o negócio dessa bênção? Foi o favor de Deus. Dá um aplauso ao Senhor aí. Aqui, na casa do Senhor, ninguém compra bênção, ninguém compra milagre, tudo é graça. Mas há um povo generoso, aleluia, que entende que tudo é dele, e uma parte eu devolvo em amor, para o reino dele crescer, para o reino dele prosperar. Eu quero ver esse piso no lugar. Eu quero ver a sala do ministério infantil pronta. Eu quero ver a fachada da igreja pronta. Mas eu quero ver teu armário cheio. Eu quero ver você brabo. Não é porque não tem o dinheiro para pagar a conta, é porque o correio não entregou. E você está brabo que o dinheiro está lá na conta, e a conta não chegou a conta, e tu ficou brabo porque a conta não veio, mas o recurso está lá. Eu quero profetizar bênção, fartura, abundância para a tua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Então você precisa primeiro orar, você precisa ser fiel, e você precisa ter uma oração de confiança. Para de ficar murmurando, para de ficar reclamando, porque há poder na palavra, irmão. E não adianta você ficar aí reclamando, espírito de miséria, de desgraça da tua vida. Repreenda isso, corrija a tua língua, que a tua boca seja uma boca de água doce e não de água amargosa. Começa a profetizar bênção sobre a tua casa, sobre a tua família. Há um Deus bondoso que quer abençoar. Deus está com a mão cheia para abençoar a nossa vida. Mas não esqueça, a mensagem de hoje é doutrinária sobre dízimo, mas não esqueça que a maior bênção é a salvação e a vida eterna. Essa é a maior de todas e é de graça. Mas enquanto a gente não vai para o céu, vamos continuar pagando as contas, vamos ter um bom nome. Quem sabe tem gente aqui que vai ter que pegar o cartão de crédito
e cortar com a tesoura. Tem gente aqui que vai ter que mudar hábitos, porque eu quero que você entenda que dinheiro é para ser ganho, é para ser administrado, dizimado, ofertado e bem administrado, e desfrutar dele também. Nós somos filhos de Deus, irmãos. Deus quer bênção para a nossa vida. Então aprenda a viver como um filho de Deus. Aprenda a viver como uma filha de Deus. Aprenda. Creia que é um Deus do lado de lá do céu, que está dentro de nós, Espírito Santo, que te ama e quer te abençoar. Quantas pessoas se converteram, mas não converteu a língua? É um monte de praquejando, um monte de palavra de derrota, um monte de palavra ruim. Meu irmão, converte a tua linguagem numa linguagem de fé, de esperança. Se entrou algum casal hoje aqui que está, meu irmão, fala assim: Deus proverá. Fala assim: Deus proverá. E uma coisa que eu acho lindo, que Abraão não deu o dízimo para ser abençoado. Ele foi abençoado e depois ele deu o dízimo. Até porque só dá dízimo quem tem. Então você é abençoado. E você tem que entender que eles falam um ditado que pouco com Deus é muito. Mas eu quero dizer, irmão, que Jesus, manda esse povo embora. Tem comida não? Tem comida não? Esse povo já está 3 dias me seguindo. É ruim de eu deixar esse povo embora sem nada. Ele não deixa, irmão. O que você tem aí? Tem 5 pães e 2 peixinhos, Jesus. Isso aqui não é nada. Só tem 5 pães e 2 peixinhos lá. Entrega para Jesus. Começa a declarar, meu irmão, que 2026 é o ano das grandezas de Deus. E quem sabe vai ter que mudar a tua mentalidade. Quem sabe você fala assim: eu nunca vou conseguir fazer a faculdade, eu nunca vou conseguir uma casa própria, eu nunca vou conseguir isso, eu nunca vou conseguir aquilo. Opa! Stop! É isso, pare. Para aí! Converte essa linguagem. Use uma linguagem de fé. Agora entenda que também não é só isso. Imagine, irmão, que você tem um pai, e você pega esse pai e fala assim: ó pai, eu amo tanto o senhor, eu vou botar o senhor no asilo, mas é um asilo de luxo. Ó, o senhor vai ter do melhor, mas eu não vou vir. Tu acha que Deus quer mais o teu dízimo ou tua oração, a tua presença, na presença dele? Tu acha que esse pai prefere ficar lá no asilo de luxo, ou ele prefere a presença do seu pai, do filho? Então, meu irmão, não é também só dizimar. Eu quero que você entenda que dízimo é uma parte. Há uma terra. Fala comigo, há uma terra. A igreja é uma terra. Há uma terra fértil. O teu recurso é a semente. Fala comigo, semente. Agora, terra e semente só basta? Tem que regar. Fala comigo, você tem que regar. E a água é oração, é adoração, é você profetizar coisas extraordinárias, é você entrar mesmo no manto de Deus, entrar nos mistérios de Deus, e daqui a pouco você vai começar a sonhar sonhos de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Posso orar pela tua vida? Posso orar? Amanhã, se tu falar coisa ruim, pede, não precisa bater não, mas pede misericórdia. Porque Deus quer libertar, Deus quer abençoar. Aqui, meu irmão, a casa do Senhor é lugar de você ser abençoado em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. Por último, meu saudoso pai se converteu com mais de 70 anos. E um dia, irmão, teve um batismo aqui que faltou luz. Aí meu pai comprou um carro para pagar em 36 vezes. Ele conseguiu pagar 10 meses antes. E na assembleia aprovou de comprar um gerador. Ele virou para mim e falou assim: meu filho, eu quero dar um gerador para a igreja. Eu falei: não pai, é muito caro. O senhor dá uma oferta e a igreja vai. Eu falei assim: não,
eu estou grato a Deus, eu quero dar. E minha mãe dava assim: teu pai converteu mesmo, porque isso aí nem tinha um escorpião no bolso. E ele foi na loja: Zeca, tu quer a diesel ou gasolina? Eu falei: não, pai, eu não quero que o senhor compre. Ele falou assim: então eu vou comprar diesel, que é melhor, mais caro. Está aí. Quando liga, eu lembro do velho Genesi. Eu quero, meu irmão, que você comece a sonhar coisas tremendas para a tua vida. Fazer curso de capacitação. Você vai prosperar, você vai vencer. Você tem que acreditar que o Deus, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, está do teu lado. E hoje, irmão, quando você faz isso, uma palavra de lealdade. Eu quero dizer para você que tudo que tem acontecido de bom na nossa vida é a graça e o favor de Deus na nossa vida. Pai, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, Pai, nesse momento agradecer o teu cuidado, o teu amor. Obrigado, Senhor, que a minha vida sempre foi uma vida boa. O Senhor sempre me abençoou com a tua misericórdia. Mas houve um momento que eu ouvi a pregação do Evangelho, me converti ao Senhor. E hoje, Pai, o Senhor não me abençoa só por causa da tua misericórdia. O Senhor me abençoa porque o Senhor tem uma aliança comigo. E eu tenho uma aliança contigo. Pessoas que estão aqui, meu Pai, que são abençoadas porque a tua misericórdia é sobre todas as tuas obras. Mas eu creio, meu Pai, que essas pessoas vão mudar para um outro patamar. Eles vão entrar num patamar de aliança. Eles vão entregar a vida para Jesus, vão se converter e o bolso vai converter também. Eles vão entender a doutrina bíblica de dízimos e ofertas. E o Senhor tem coisas extraordinárias para fazer na vida das pessoas, na tua casa. E a tua igreja, meu Pai, prosperando, que haja fartura na tua casa, fartura na nossa casa, fartura na casa de nossos irmãos. O Senhor, meu Pai, é testemunha que eu oro sempre pelo teu povo, pelo teu rebanho, pelos dizimistas, ofertantes. E que o Senhor continue abençoando de maneira extraordinária, repreendendo todo devorador. E aqueles que ainda não tinham a fé, que eles venham a partir de agora, meu Pai, ter essa fé de reconhecer que o Senhor é o dono de tudo e que Ele é um mordomo, ela é uma mordoma do Senhor, e que essas pessoas venham viver sonhos do Senhor, que o Senhor venha ressuscitar vidas aqui, meu Pai, vidas que estão totalmente paralisadas, porque ela está olhando só para o problema, e ela deixou de olhar para o Deus que é o Deus de todo ouro, de toda prata. Nós não dependemos de governantes, nós não dependemos de nada, nós dependemos do Senhor. O Senhor é o nosso Jeová Jirê, o Senhor é o Deus que provê, e o Senhor dá ordem aos anjos a nosso favor, o Senhor dá ordem aos justos a nosso favor, o Senhor dá ordem até ímpio para ajudar a nossa vida, até governo para abençoar a nossa vida, porque é o Senhor que manda, o Senhor Todo-Poderoso. Então, meu Pai, hoje aqui muda a história aqui hoje, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Quem crê no favor de Deus, e que você vai dar o testemunho quando a pessoa perguntar: Jéssica, o que foi isso? Foi o favor de Deus. O que foi isso? Foi o favor de Deus. O que foi isso? Foi o favor de Deus. Dá um glória a Deus, um aplauso ao Senhor. Vamos cantar para encerrar.